o vídeo que o seu pastor quer que você assista, mas ele tá com vergonha de pedir. Então fica até o final que a gente vai ver 7 maneiras de como você pode ajudá-lo. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Tulipas. E no vídeo de hoje a gente vai estar conversando sobre maneiras práticas de como você pode ajudar o seu pastor. Isso é algo muito importante que muitas vezes a gente não para pensar sobre isso, mas é algo que nós, como irmãos e irmãs em Cristo, devemos sempre estar pensando sobre, porque é algo que vai ajudar e que vai abençoar a igreja do Senhor Jesus. Mas antes, se você é nova, seja muito bem-vinda e não se esquece de se inscrever no canal, ativando o sininho para você sempre ser notificada quando lançar vídeo novo e para você ver mais conteúdos como esse. Sem contar que aqui você vai fazer parte de uma comunidade de mulheres que amam o Senhor Jesus e juntas estamos buscando ser mais parecidas com Ele. Então, se esse é o seu desejo, já se inscreve que hoje a gente vai ver como nós podemos ajudar o nosso pastor. E a base desse vídeo está sendo o livro que o seu pastor gostaria que você lesse, mas está com muita vergonha para pedir, do Christopher Ash. Esse livro aqui é muito interessante porque todas as dicas que a gente vai falar vieram desse livro e é um livro extremamente prático de como nós podemos ajudar nossos pastores. O autor, ele já foi pastor e hoje ele é membro de uma igreja, mas ele fala sobre as coisas que ele gostaria que nós, como membros da igreja, soubéssemos sobre como nós podemos ajudar os nossos pastores. Então é um livro pequeno e muito precioso e se você quiser adquirir, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, entrando no assunto, antes da gente ver como que nós podemos ajudar os nossos pastores, vamos pensar um pouco sobre qual que é a tarefa de um pastor, o que um pastor deve fazer biblicamente falando. Isso é bem claro no versículo de Hebreus 13:17, que diz assim: Obedecei os vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveitaria a vós outros. Esse versículo deixa muito claro que os nossos pastores, eles têm o dever de zelar pelas nossas almas, ou seja, eles têm o dever de nos instruir segundo a palavra do Senhor Jesus, para que nós possamos estar crescendo em fé. Então, consequentemente, uma das expectativas que nós temos com os nossos pastores é que eles preguem, que eles façam sermões de acordo com a palavra de Deus e coisas que sejam biblicamente sólidas. E também nós temos a expectativa de que os nossos pastores vão estar em oração por nós, porque se eles têm que zelar pelas nossas almas, que melhor maneira é do que orando? E com isso, eles devem sempre estar de olho na gente, no bom sentido, de maneira com que eles saibam se nós estamos fiéis à palavra de Cristo. Então, os nossos pastores têm o dever de nos conhecer a ponto de saber se nós estamos mais próximos ou mais afastados da palavra do Senhor. E isso, a gente só precisa fazer um parênteses aqui, porque geralmente em igrejas maiores tem uma liderança da igreja que pode estar dividindo essa carga junto com o pastor. Então, se você é de uma igreja maior, você pode estar sendo cuidada por um dos líderes, um dos presbíteros que vão estar ali com você. Então, esse também é um dos deveres do pastor, que ele seja perto de suas ovelhas para que ele saiba se elas estão no caminho certo ou não. E finalmente, como o autor mostra, nós esperamos que os nossos pastores estejam guiando bem a igreja, nós esperamos que a nossa igreja esteja florescendo e fazendo um impacto pelo reino do Senhor Jesus. Mas então chega a pergunta: como que os nossos pastores têm força de semana após semana estar fazendo todas essas tarefas que são tarefas que requerem muito de uma pessoa? Como que eles continuam motivados todos os dias a estarem com esse propósito? É claro que os pastores, eles têm a responsabilidade de saber qual que é o dever que Deus deu a eles para que eles possam estar fazendo isso fielmente. Mas nós, como ovelhas, também podemos ajudá-los a estarem motivados e ajudando para que cada vez mais esse trabalho tenha cada vez mais alegria. Então agora chega 7 maneiras práticas de como nós podemos ajudar os nossos pastores. A primeira forma que você pode ajudar o seu pastor é se arrependendo diariamente e crescendo em fé. Imagina esse cenário. O pastor chega até um casal da igreja que está indo muito bem financeiramente, que está tudo bem aparentemente, e ele pergunta para esse casal como eles estão. Eles dizem que estão bem, que estão ótimos, e a conversa acaba por aí. E depois o pastor conversa com uma mãe solteira da congregação e pergunta como ela está. Ela diz que as coisas estão difíceis, mas que ela está aprendendo cada dia mais a depender do Senhor Jesus e a confiar na providência dele. Qual desses 2 casos você acha que mais motivou o seu pastor para as semanas seguintes? Sem dúvida alguma, a história dessa mãe solteira.
Porque o que alegra o coração de um pastor que verdadeiramente ama o Senhor Jesus, é ver que a sua congregação, que os membros da igreja estão crescendo em fé e que estão a cada dia mais amando o Senhor Jesus. Isso é o que alegra o coração de um pastor. Não simplesmente saber que as pessoas estão bem, mas saber que elas estão bem e estão melhores ainda com o Senhor Jesus. E a gente também vê como que o apóstolo João falou sobre essa alegria. Olha só o que está escrito em 2 João, no versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então você vê que nesse caso a alegria de João foi ver que dentro da igreja estavam as pessoas que estavam andando na verdade. Então se você quer alegrar o seu pastor, se você quer motivá-lo, esteja crescendo em fé e compartilhe isso com ele. Porque um coração rebelde é aquilo que deixa qualquer pastor desencorajado. Se você quer encorajar o seu pastor e motivá-lo a estar melhorando cada vez mais, esteja também melhorando cada vez mais a sua dependência, o seu relacionamento com o Senhor Jesus, para que você possa estar firme na palavra de Deus, de forma que você possa inspirar e motivar o seu pastor. Não existe nada mais desencorajador para um pastor do que ver o coração duro e rebelde de algumas pessoas. Então, se você quer ajudar o seu pastor, compartilhe com ele sobre o seu crescimento na fé. E se o seu pastor fez uma pregação que te inspirou e que te motivou a crescer, compartilhe isso com ele. Mesmo se foi uma mensagem difícil de ouvir, você pode falar: pastor, isso me confrontou e eu te agradeço porque o Senhor Deus usou o Senhor para falar essas coisas. Mas e se o sermão não foi tão bom? Nesse caso, o que você pode fazer em vez de chegar e criticar o pastor ou ficar falando mal pelas costas? A melhor coisa que você pode fazer: dá uma lida de novo na passagem que seu pastor pregou, lembra de algumas frases boas que ele falou e alguns pontos bons e estude aquela passagem por si mesmo, lembrando e buscando entender qual foi o ponto do seu pastor. Deixando bem claro que isso não se adequa a questões em que o pastor pregou algo que é antibíblico. Se ele pregou algo que não é bíblico, ele precisa de correção. Mas se ele simplesmente fez uma pregação que você não gostou muito, mas que ela foi bíblica, nesse caso, você pode simplesmente estudar de novo a passagem que o pastor pregou. E um ótimo trabalho que você também pode fazer é simplesmente preparar o seu coração para ouvir a palavra do Senhor antes do culto. Então você pode passar tempo em oração, orando para que o Senhor esteja usando o pastor durante a preparação do sermão, para que ele tenha coragem de falar toda a palavra de Cristo sem reservas, para que ele possa realmente pregar o que está escrito ali, e que o Senhor esteja preparando o seu coração e o coração de toda a congregação para que juntos vocês escutem e sejam transformados pela palavra do Senhor. Segunda dica: esteja presente. Nada é tão encorajador para um pastor do que ver que as ovelhas voltam todos os domingos. Porque se você é daquele tipo de pessoa que vai um domingo sim, 5 não e depois você volta, isso é algo que é extremamente desencorajador. Então busque estar presente, esteja nas outras atividades da igreja, nos grupos de oração. São coisas que você pode estar abençoando muito o seu pastor. Terceiro, busque sempre a honestidade. Talvez essa seja uma das questões mais difíceis, porque nós simplesmente não gostamos de saber que outras pessoas sabem dos pecados que nós lutamos contra, ou simplesmente pensar que outras pessoas têm uma ideia ruim de quem nós somos. Isso é uma coisa que realmente pode nos deixar desconfortáveis. Mas a verdade é que todos nós lutamos contra alguns pecados e nós precisamos uns dos outros para que nós possamos estar crescendo. Então você pode ser honesta com seu pastor, simplesmente falando para ele sobre alguns pecados que você está lutando contra e as maneiras como você está lutando contra esse pecado. Dessa forma você vai encorajar também o seu pastor a buscar sempre a sinceridade. Uma igreja que está sendo sincera, uma igreja que está sendo transparente uns com os outros, é um sinal de uma igreja saudável. Provavelmente você já teve também uma experiência em que você estava lutando contra algum pecado e você achava que você era a única pessoa no planeta que lutava contra esse pecado. Mas acontece que simplesmente porque às vezes você não falou sobre esse pecado e porque outras pessoas que você conhece também não falaram sobre esse pecado, não tinham como vocês ajudarem umas às outras. Mas no momento que uma fala e outra também fala que luta contra aquele mesmo pecado, vocês conseguem de forma efetiva estarem juntas, sabendo que vocês têm fraquezas parecidas ou até as mesmas. Então, se você quer que o seu pastor seja sincero com ele e saiba que uma vez que o seu pastor é um fiel pregador da palavra e que ele realmente ama o Senhor Jesus, ele não vai pensar menos de você uma vez que ele saiba os pecados que você luta contra. Pelo contrário, isso vai ser algo que vai ajudá-lo a saber como ajudar você. Então, dessa forma, o seu pastor pode ajudar você a lutar contra esse pecado e você pode ajudar o seu pastor a lutar contra outros pecados também. Então, dessa forma, vocês vão estar juntos crescendo em fé. E também
Sempre busque ter esse tipo de conversa pessoalmente, porque muitas vezes por mensagem ou por e-mail, ou seja qual for outro meio, fica mais difícil de mostrar as emoções que você está tendo e também o tom de voz em que você estava passando aquela mensagem. Então, sempre busque fazer pessoalmente. Quarta dica: preste atenção cuidadosa com seu pastor. O seu pastor, ele tem o dever de cuidar e estar sempre prestando atenção em você. Mas você também pode retribuir isso a ele. De forma que, se o seu pastor é casado, você pode conversar com a esposa dele para ver como que ela está espiritualmente, como que está sendo esse ministério e também cuidando dela. E também, se o seu pastor tiver filhos, você pode sempre estar vendo como que eles estão, conversando com eles, prestando aquele cuidado carinhoso, porque dessa forma você vai estar abençoando ele para que ele também possa estar fazendo um bom trabalho para a igreja. E também pergunte ao seu pastor se ele está tendo tempo livre, tempo de leitura, tempo para simplesmente relaxar, para recompor as forças para o trabalho. São perguntas simples que podem abençoar bastante o seu pastor. Mostre uma bondade amorosa. A bondade é uma das maneiras como nós podemos refletir o Senhor Jesus. No final das contas, o nosso Senhor, ele teve uma vida marcada, sempre amando e servindo outras pessoas. E nós também podemos fazer isso pelo nosso pastor. Muitas vezes podem ser atitudes simples que você vai estar podendo ajudar ele. Simplesmente, se ele tiver filhos, você pode se oferecer para cuidar das crianças enquanto ele sai em um jantar romântico com a esposa. Ou você pode se oferecer para ajudar em alguma coisa que precisa arrumar na casa, às vezes de ajudar no jardim, coisas simples assim que você pode estar abençoando o seu pastor também. Porque para um pastor casado, ver o carinho da igreja com a esposa dele, também ver o carinho da igreja com os filhos, dessa forma, você vai estar fazendo uma marca muito significativa na vida dele. Sexta dica: tenha boas altas expectativas. Então, essas boas altas expectativas são formas de que nós podemos sempre ter certeza de que o nosso pastor está crescendo no relacionamento com o Senhor Jesus, de forma que nós temos expectativas de santidade, de piedade para com o pastor, ou seja, de que ele esteja crescendo em devoção a Deus, de forma com que ele vê que também a igreja está comprometida em santidade. Então, isso é realmente uma forma de mostrar que você se preocupa com o pastor, quando a igreja como um corpo está toda buscando santidade e mostrando isso ao pastor. Porque fazer vista grossa a pecados que talvez o pastor esteja cometendo é uma coisa que não faz bem nem para ele, nem para a congregação. Então, nos momentos que a igreja em si busca sempre estar ajudando o pastor a crescer em fé, isso mostra um verdadeiro cuidado e dessa forma você está ajudando o seu pastor. E não esquece, como nós vemos no amor de 1 Coríntios 13, que o amor cristão, ele espera o melhor dos outros crentes. Então, nós também devemos fazer isso. Então, se tem algum rumor na igreja sobre alguma coisa que o pastor fez e não sabe se ele realmente fez ou não, simplesmente pare e pergunte para as outras pessoas que estão trazendo essa informação se eles conversaram com o pastor sobre isso, se é certeza, e se eles podem conversar com o pastor sobre esse assunto. Então, dessa forma, você vai estar ajudando para que o seu pastor não esteja perdendo o seu respeito, não esteja perdendo a sua honra dentro da igreja, e também você vai estar ajudando ele a estar crescendo em fé. Porque se às vezes ele realmente cometeu algo que é errado, a igreja pode estar com ele nessa luta pela santidade. Vamos olhar de novo o versículo de Hebreus 13:17, que diz no comecinho: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Em outras traduções fica bem claro dizendo para nós obedecermos os nossos pastores. Então, os pastores são a autoridade que o próprio Senhor Jesus colocou na nossa igreja local para que nós possamos estar prestando contas e para que eles estejam nos ajudando a crescer em fé. Então, dessa forma, nós devemos ser submissos a eles, não simplesmente querendo que as coisas sejam feitas do nosso jeito a qualquer custo. Então, quando nós sabemos que foi o próprio Deus que colocou esse pastor ali e ele está fielmente falando a palavra do Senhor e ele é verdadeiramente crente, nós podemos, com toda a humildade e zelo, estar debaixo da submissão do pastor, porque dessa forma nós vamos estar obedecendo ao nosso bom pastor. E eu quero te perguntar, você conhece o seu pastor? No sentido de que você sabe como ele se converteu, você sabe quais foram as influências que ele teve durante a vida dele, quais pastores foram realmente modelos e inspirações para ele. Você sabe essas coisas? Simplesmente saber isso pode ajudar você a ajudar ele. Então, esteja sempre disposta a amar o seu pastor, a servi-lo de uma forma que esteja glorificando a Cristo e que você possa ajudá-lo também. E a nossa pergunta do dia vai ser: qual é uma forma que você pode ajudar o seu pastor? Comenta aqui embaixo que eu vou amar as respostas de vocês para que a gente possa estar tendo ideias práticas de como fazer isso, para que nós possamos estar ajudando os nossos pastores e assim ajudando para que o reino de Cristo possa estar expandindo aqui na Terra. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido uma bênção na sua vida
E se você gostou, não esquece de dar o seu like, de comentar aqui embaixo e de se inscrever no canal ativando o sininho para você ser notificada sempre que eu lançar vídeo novo. E a gente se vê na semana que vem.